Hoje a percepção, principalmente puxado pela mídia, pelas redes sociais, a gente tem uma percepção distorcida de algumas verdades e realidades, né? A gente costuma pensar que oportunidade é algo que acontece assim, de repente. Um convite inesperado, uma chance que surge, uma porta que se abre. E há quem acredite que acontece assim para os mais afortunados. Olha só, duas pessoas trafegando o mesmo caminho, uma encontra a possibilidade de transformação, enxerga, a outra não enxerga. O que há de diferente entre elas? O tema de hoje é sobre oportunidade, uma palavra importante na vida profissional, mas também na vida pessoal. Curiosidade, a origem dessa palavra vem de ob portus. É o nome que os romanos, na antiguidade, davam para um vento favorável, que levava a embarcação para um porto seguro, para um porto próspero. Então, a nossa conversa de hoje gira em torno disso. A série Rodas que Transformam recebe hoje uma pessoa muito especial que tem muito a dizer sobre essa palavra oportunidade e como ela se expressa no ato de empreender, de gerir, de aprender e de se relacionar. Eu recebo hoje aqui Estevam Sartorelli, cofundador da Dengo e conselheiro. Que bom receber você aqui hoje, Estevam. Prazer é meu, Roberto. Muito feliz de estar aqui hoje contigo, com todos os que nos assistem, que nos escutam, para falarmos sobre oportunidades. E você sabe que eu quero começar falando uma coisa contigo, Estevam? E falando de você primeiro, daqui a pouco a gente chega na Dengo. A pergunta é, qual foi uma oportunidade na sua vida que você quase não enxergou? Uau! Ia passar batido, mas de repente alguma coisa em você fez com que você prestasse atenção nela. A primeira que me veio à mente é a minha esposa e o casamento. Quando eu conheci minha esposa, era um momento de vida que eu estava menos pretendendo ter um relacionamento. Estava num momento de vida ali, num sabático, prevendo algumas viagens. E a prioridade, um novo relacionamento, talvez estaria no final da lista. Olha só. Mas foi por um sorriso e por uma troca despretensiosa, com um começo de amizade, que depois de alguns meses e algumas mensagens, aquilo se tornou um relacionamento sério. E hoje já temos 10 anos de casado. Olha só. Olha então, mas vê só sobre o nosso tema. Quantas mulheres para alguns homens, quantos homens para algumas mulheres passaram próximo ao largo e não se deram conta e perderam a chance da vida. E aí, como é que um enxerga, o outro não enxerga? Pois é, e o contrário também é verdadeiro, porque em alguns momentos da vida, principalmente nesse crescimento de solidão ou de solitude que o mundo se defronta, hoje quase um quarto ou uma em cada 5 pessoas, uma em cada pessoa vivem uma solidão, uma desconexão. Às vezes a gente coloca aquilo como meta. Quero conhecer alguém, quero ter um relacionamento sério. E às vezes apesar de toda essa intencionalidade, a oportunidade ela não é propícia. Então, a gente precisa saber ler ou reler o contexto, ler o ambiente, ler o momento histórico. Olha, tem uma coisa, um verso de Fernando Pessoa que diz assim, sentir é estar distraído. Uau, forte. Bom, isso é coisa de poeta, né? Olha, na sua experiência, o que faz uma pessoa enxergar oportunidade e outras não enxergarem? Você já começou a falar sobre isso agora. Discorre mais sobre isso, da tua experiência. Alguns poderiam chamar isso de sensibilidade, outros de escuta ativa. Eu acredito que é o interesse genuíno pelo outro, que é um dos principais elementos dessa capacidade de leitura. O interesse do outer, do outro, do externo. O mundo, nos últimos anos, a gente tem vivido um processo de introspecção.
de olhar demasiadamente para dentro de si, com um olhar até um tanto egoísta. Como eu garanto o meu antes do seu? Como eu garanto o meu e faço o meu negócio antes de pensar no nosso negócio? E essa sensibilidade de sentir o outro, perceber o outro, viver e conviver com o outro, é algo que não existe uma escola, não existe um letramento suficiente para fazê-lo. Obviamente que nos últimos anos, alguns temas como escuta ativa, sensibilização e dessensibilização a gente encontra e conhece como termos. Mas eu reconheço que a oportunidade que existe hoje, já falando um pouco dela, é de simplesmente a gente se permitir sentir o ambiente e o outro. E isto é algo que a vida talvez ensina alguns e outros não, pelas próprias experiências que a gente vai acumulando ao longo delas. E exige coragem, essa abertura para o outro. E sentir o outro exige coragem, exige a gente sair da zona de conforto, que alguns chamariam ali de status quo. O Estevão, você está falando uma coisa, mas assim, só para a gente organizar aqui, para quem nos assiste entender, né? O que você fala assim, se a pessoa é muito, eu vou usar um termo que você não usou, mas tem a ver, muito egocentrada, e ela se fecha, né? Ela é egocentrada. Até você está falando, ó, ela deveria evoluir por ser alter-centrada. Estou dando uma terminologia aqui para organizar as ideias. E alter-centrada é isso, centrada no outro. Então, está ligada no outro, com isso o mundo dela se expande, porque ela sai de dentro de si para o outro. Mas tem algumas coisas ainda que são interiores, porque eu acho que tem a oportunidade de dentro e as oportunidades de fora. Eu até costumo usar o singular quando se refere à oportunidade de dentro. E no plural, quando se refere às oportunidades de fora. Então, tem muitas oportunidades do lado de fora que o sujeito não enxerga, porque ele não trabalha a oportunidade de dentro, né? E a partir dessa oportunidade de dentro, que você já está citando algumas, quando você fala coragem, né? Mas tem uma palavrinha, que não sei como ela entra nessa história, chamada percepção. Na roda do aprendizado, é o primeiro gombo da roda. Percepção. Percepção de si e percepção do outro. Então, percepção parece que é um componente para que você fique mais aguçado sobre oportunidades, agora de modo geral, de dentro e de fora. Mas não é só, né? Que mais, além da percepção, que você colocaria nesse cardápio? Você já falou de coragem, já tem 2 palavras. Acredito que também é uma visão sistêmica e uma visão que alguns de nós poderíamos ler como da origem da multidisciplinaridade, né? Porque a gente pode ter uma leitura, às vezes, de um ponto focal, mas uma das coisas que eu aprendi ao longo da vida é que a importância do todo é maior do que a das partes. E no mundo de negócios, principalmente, que a gente vai falar um pouquinho, essa visão sistêmica, de entender, de uma visão panorâmica, esse perceber panorâmico, ele é importante também. Logicamente que toda percepção é de um ponto de vista, mas voltando aqui a essa questão do alter, né, que vem da empatia também, de se colocar no lugar do outro, enxergar pela lente do outro, a gente se projetar como terceiro plano e conseguir enxergar esse copo, enxergar o outro sob diferentes perspectivas, faz com que a gente possa ter uma leitura mais realista dessa percepção. Hoje a percepção, principalmente puxado pela mídia, pelas redes sociais, a gente tem uma percepção distorcida de algumas verdades e realidades, né? Até recentemente eu aprendi que mais do que preocupar-nos com as fake news, ou as falsas notícias, é muito mais preocupante as distorções ou as verdades distorcidas. E vindo desta importância que você traz, Roberto, da percepção, né, que é ali onde tudo começa, a percepção de si, percepção do outro, e essa leitura que são 2 vasos comunicantes, essa leitura de dentro para fora, de fora para dentro, ela é simultânea, ela é contínua. E essa leitura, quanto mais honesta ela for, quanto mais verdadeira ela for, ela é importante. Mas como perceber isso num mundo em que a gente questiona a existência da ética, do certo e do errado,
do amargo do doce. É muito difícil Esse cada vez discernimento. mais esse discernimento, esse entendimento. Uhum. Porque toda percepção, embora eu não goste do termo julgamento, a gente não gosta de julgar, não nos cabe julgar, e principalmente os pré-julgamentos, os preconceitos, toda percepção, ela envolve também a crítica. E a boa crítica é aquela crítica que, se possível, ela é a mais independente, ela é a menos enviesada possível. Por isso que uma visão complementar, uma visão sistêmica e uma alternância de olhares, ela é fundamental para uma leitura mais neutra possível. Todos nós temos o nosso ego, que eu acho que é uma outra palavrinha também que, ao ler os seus materiais, você já tateou e muito sobre isso, né? O ego, o alter ego. E nos seus conteúdos ou outros, todos nós temos os nossos egos. Todos nós temos os nossos preconceitos. E conhecê-los, ou ganhar consciência de quais são, é fundamental para que a gente tenha uma leitura ou uma percepção mais honesta e correta sobre aquilo que é a realidade absoluta, independentemente do ângulo, da direção, do norte ou sul, que a gente possa olhar uma cadeia produtiva, que a gente possa olhar um mercado consumidor, que a gente possa olhar um esposo, uma esposa, um filho, um marido. Muito bom, brilhante, coisa boa, Estevão. Deixa eu dizer uma coisinha, você estava falando, eu queria botar mais um componente aí no que faz a oportunidade. Nós estamos vasculhando, né, uma palavra que a gente usa muito, mas às vezes a gente não mergulha muito, e nós estamos fazendo isso aqui, e quem nos assiste também começar a pensar e refletir sobre isso. Olha que interessante, você 10 anos casado, né? Eu acho que eu estou mais um pouquinho. Você sabe, olha só, Estevão, quando a gente volta de viagem, eu e minha esposa, a impressão que dá é que a gente fez viagens diferentes. Porque ela tira as fotos dela, eu tiro as minhas, e a gente vai compartilhar no retorno, não tem nada a ver. E o cenário é o mesmo, foram os mesmos lugares. A câmera fotográfica, que é o próprio celular hoje, ela tem um iPhone, eu tenho um iPhone, é a mesma tecnologia, a mesma qualidade de reprodução de imagem. O que muda? Por que parece que ela fez uma viagem diferente da minha? Muda o olhar do fotógrafo. Mas o olhar do fotógrafo muda porque a gente viaja com intenções diferentes. Ela quer fazer mais turismo, eu quero fazer mais peregrinação, então eu vou mais assim para sentir o ambiente e tal, e ela tá lá, né? Olhando. Então a impressão que dá... Então tem uma outra palavrinha que eu acho que cabe aí, a gente falou de percepção, coragem, mas a intenção. Para onde está dirigido o nosso olhar? Fundamental para a visão sistêmica que você falou, eu uso no livro esse termo, eu gosto, assim, pedir os óculos emprestados. Pedir óculos emprestados é para dizer, deixa eu ver, empresta teus óculos, quero ver como é que você vê a realidade. E nesse momento a minha realidade se expande, porque não é só aquela que eu via, é a minha e mais a sua. Opa, ampliei o meu campo de percepção, e com isso eu consigo enxergar mais coisas do que enxergava antes. Mas tem que saber para quem pede os óculos emprestados, porque você está dizendo sobre fake news, por exemplo. Vou pedir óculos emprestados para esse tipo de mídia, sei lá. O que isso vai? Vai mais cega do que esclarece. Vai mais embaçar a minha lente do que esclarecer, né? Então, assim, intenção não é uma palavrinha que entra nessa jogada? Como é que você encaixa ela aí no que você está dizendo aqui? Sem dúvida, e essa intenção ela pode ser utilizada para ações, interesses nobres ou não. Né? Pois é, você falou da questão ética, né? Exatamente, eu acho que é a ética que vai regular isso, e acredito eu que temos vivido nesses últimos anos ou décadas exatamente uma crise de ética, né? Uma crise de valores, uma crise de moral. Não é por menos que no Código de Nobreza, o que a gente trabalha ali, essas virtudes, esses valores, uma sociedade, uma família, uma empresa forte, tem um conjunto de valores e virtudes nobres. Né? E isto faz com que da ética à estética, porque eu acredito que ambas são importantes, a intencionalidade que você traz ela é fundamental. Mas
A intenção que tem ali por trás dela, a ação que tem uma energia canalizada para aquilo, ela pode ser dirigida para uma boa ou para uma má direção, uma boa intenção, uma má intenção. A intencionalidade até, quando a gente fala de negócios de impacto, e até trazendo um pouquinho aqui, o que é negócio? Né? Negócio, por natureza, é aquilo que visa gerar lucro, independentemente de aquele lucro ele ser compartilhado ou não como dividendo. O que é um negócio de impacto? É um negócio que gera lucro e que tem impacto. O que é impacto? Que é essa palavra mais recente. Tudo que existe, por bem ou por mal, gera impacto. O mero fato de a gente existir, conviver, estarmos aqui, nós já estamos impactando. Mas o mundo dos negócios, tradicionalmente, eles trabalharam por muitas décadas, séculos, aí pelo menos 2 séculos desde a Revolução Industrial, a questão do resultado. Produzir mais, faturar mais, crescer mais, fazer acontecer. Resultado é ação. Impacto vai além disso. Muito Impacto bom. é transformação. Brilhante. Resultado é o que a gente faz. Impacto é o que causamos ou a transformação. Resultado é ação. Impacto é transformação. Que legal isso. São as mudanças que nós causamos. Para além do resultado. Para além do resultado. E por que eu estou trazendo a questão do negócio de impacto? Porque um negócio de impacto, ele tem por natureza gerar lucro, ele tem por natureza a intencionalidade. Quais são as intenções daquele negócio existir? Para que ele serve? E seja do negócio de impacto, seja pelo capitalismo consciente, seja por outras vertentes como o Sistema B e outros, o que os negócios de impacto têm é uma intencionalidade nobre para o social e para o ambiental. E nós acreditamos até, e eu em especial, de que as empresas desse século, as organizações desse século, serão os negócios, as lideranças, as pessoas, os indivíduos que tiverem intencionalidades alinhadas às atividades chaves dos negócios ou às organizações que trabalham. E existe ainda muita dissipação hoje, Roberto. Às vezes as pessoas trazem intenções que não estão diretamente alinhadas às atividades chaves, ao core, ao coração daquele negócio. E isso gera ineficiência. Não é por menos que até aqui, muito do que a gente ouviu, eu tenho ouvido falar de sustentabilidade e ESG, é lido ou entendido por muitos homens de negócio, pessoas de negócio, como ineficiência, porque existe essa lente ofuscada que quer um melhor alinhamento entre essa intenção e negócio. Muito bom. E aí tá na hora de você contar da Dengo pra gente esse negócio admirável, né? Porque a Dengo nasce diferente. Sim. Me parece, você vai aprofundar aqui agora para mim e para quem nos assiste. Ela não nasce com esse propósito de lucro. Ela vai numa região do sul da Bahia, aí você vai contar como é que ela nasce. O lucro, sem dúvida, é um meio para o que nós temos ali como intenção. Logicamente que temos a intenção de gerar lucro? Temos, mas o lucro é o oxigênio. E eu estou aqui, você está aqui, os que nos assistem estão respirando. Mas ninguém aqui diria que eu existo para respirar. Existir para respirar é uma existência pequena. Nós respiramos porque nós temos um objetivo maior do que meramente respirar. Respiração é fundamental, mas ela não é suficiente. O mesmo acontece com o lucro. O lucro ele é fundamental. Ele escala, ele torna os negócios perenes, mas ele não é suficiente. Falando um pouquinho de Dengo, né? Dengo nasce em meados de 2016 como projeto e em 2017 como marca, com o primeiro e principal propósito de gerar e promover renda decente para pequenos e médios produtores de cacau no Brasil. Se você me conhecesse em meados de 2015, nós não tínhamos clareza ou certeza de que faríamos uma marca de chocolate. Falando de oportunidade. Isso. A oportunidade ali não existia.
nós criamos a oportunidade. Eu ouso e costumo dizer que se nós tivéssemos iniciado esta jornada por meio de uma abordagem clássica de consultoria estratégica, Pontos fortes fazendo e uma fracos, análise de SWOT, ameaças, forças de Porter ou mais, vamos iniciar com um estudo de mercado para tentar identificar aqui white spaces, ou espaços vazios, ou oportunidades de ocupação. A conclusão, o oceano azul, né? Que tivemos até livros e construções sobre isso. A conclusão que nós chegaríamos com essa abordagem clássica ou viciada é que não faça nada. Não entra nessa. Existem marcas e negócios o bastante suficientes e saturados, nessa e em outras categorias, por sinal. O negócio chocolate, ele é sem dúvida algo muito desejado por todos nós, principalmente nessa época em que vivemos. É um negócio que movimenta no mundo mais de 130 a 140 bilhões de dólares. É uma das grandes categorias de consumo. É algo que traz prazer, felicidade, realização. Até há uma máxima na categoria que a gente costuma brincar que 99% das pessoas amam chocolate. É uma categoria de altíssima penetração em lares e consumidores. E a gente brinca que 1% delas mentem. É um pouco verdade. Na verdade, eu ouso dizer que aquela pessoa que não gosta de chocolate, na verdade, ela não descobriu o chocolate que ela ainda gosta. Tá. Porque o chocolate não é tudo a mesma coisa. São chocolates, assim como é a indústria do vinho, a indústria do queijo, a indústria do azeite. Quando a gente se surpreende com algumas expressões, alguns sabores, a gente percebe que a gente tem um vinho ou um estilo de vinho preferido, um queijo preferido, um azeite preferido e outras guloseimas preferidas. Mas esse negócio que é tão maduro, a gente poderia olhar para um setor e falar assim, mercado saturado, de players mundiais gigantescos, alguns deles que completam já 2 séculos de existência, altamente competitivo e difícil de fazer negócios. Mas qual foi a oportunidade, então, que nós identificamos ali? E aqui a gente volta ao começo da nossa conversa com as palavrinhas que você trouxe de percepção, intenção, alter, olhar para o outro. Foi exatamente por meio de uma análise sistêmica de teoria da mudança que nós identificamos dores e necessidades dos diferentes atores do campo ao pós-consumo na cidade. E quando ali entendi que temos 2 grandes desafios nesta cadeia cacau-chocolate, é que a oportunidade ganhou forma. A primeira dela acontece no campo. Quando nós entendemos que a realidade de um produtor de cacau no Brasil é difícil. Mais da metade deles, se não a metade, vive hoje com menos de um salário mínimo para sustentar uma família de 3 a 4 pessoas. Com uma renda inferior ao que a gente considera como a renda digna ou decente para a região baiana, que estaria hoje em torno de 3,3 mil reais por mês por família. E essa realidade, ela é ainda pior na África, na qual 75% do cacau do mundo vem de lá. Um produtor de cacau na África recebe hoje cerca de 0,8 a 1,2 dólar por dia de trabalho. E o Banco Mundial estabelece que a linha da pobreza, o extrema pobreza, é uma renda pelo menos superior a 2,10 dólares por dia. Ou seja, esse produtor de cacau, ele está 70% a menos do que seria o piso da pobreza. Então, quando a gente tem esta consciência, esse ganho de percepção, a gente fala, como que um produto tão saboroso, que vem de felicidade, prazer e indulgência, ele pode ter lá em seu âmago, na sua origem, uma cadeia de mazelas. Então aí tivemos o primeiro insight, o primeiro chamado, que é, acreditamos que um chocolate saudável e sustentável, ele precisa promover e vir de cacau sustentável e saudável. Mas não existe ou existirá cacau sustentável
se não existir renda sustentável decente para pequenos e médios produtores de cacau no Brasil e no mundo. Perfeito. Foi desta oportunidade que surgiu o primeiro posicionamento da marca, respeitar quem produz. E fazemos isso hoje ao consumirmos um Dengo, eu como cliente, você como cliente, ou como chocolatra que somos, nós estamos incentivando uma cadeia de valor compartilhado em que nós remuneramos melhor as pessoas no campo. Esse produtor ele recebe mais pelo cacau que ele produz, mas numa lógica não de caridade, Sim. numa lógica de maturidade, porque ele, sem dúvida, ele recebe mais, mas ele também entrega um cacau de qualidade superior que faz com que não sejam necessários o uso, por exemplo, de aromatizantes. Você consideraria um vinho de alta qualidade se ele fosse aromatizado? Não. Você consideraria um queijo de alta qualidade como sendo aromatizado? Não. Mas hoje, a indústria de chocolate no mundo, ela é recheada de aromatizantes. Então, deixo aqui um convite. A próxima vez que você for consumir um produto, olhe se tem aromatizante ou não. Porque se esse chocolate tem aromatizante, provavelmente ele não é um cacau de alta qualidade. E o outro olhar de oportunidade que a gente se depreendeu foi exatamente, Roberto, quando aqui olhando no universo mais da área urbana, nós como consumidores, nós percebemos que, infelizmente, a cadeia do cacau, e a gente pode dizer isso também para a cadeia do café e outras commodities hoje, ela é mais relacionada à cadeia do açúcar do que do cacau de verdade. O consumidor brasileiro consome um volume de açúcar que é 3 vezes mais do que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Nós somos a favor do açúcar, não somos contra o açúcar. O açúcar tem o seu papel numa alimentação, assim como o sal, como a boa gordura. Mas nós convidamos e entendemos como oportunidade a oportunidade de a gente ressignificar ou reequilibrar esse consumo. Então, hoje nós nos colocamos como mais cacau, menos açúcar, não zero açúcar, como menos açúcar. Porque o menos açúcar é mais saudável do que o zero açúcar. O açúcar é mais saudável que o adoçante, exceto se você tiver uma restrição de ordem clínica, como uma diabetes. Mas você consumir açúcar em menor qualidade é muito mais saudável do que você consumir adoçantes. Mas quem sabe disso? Pouquíssimas pessoas. E quem sabe que a gente consome tanto açúcar? Pouquíssimas pessoas. Então, quando nós identificamos a oportunidade, novamente aqui, né, o tema de nossa conversa, a oportunidade de construir uma marca de chocolates que, com ousadia e coragem, tem também nos seus elementos inspirar os consumidores para um chocolate mais saudável, que leva mais cacau, menos açúcar, nada de gordura hidrogenada, sem conservantes e aromatizantes, nós identificamos que combinar essa oportunidade da boca com o impacto social no campo poderia, quem sabe, formatar um negócio de impacto social que poderia fazer a diferença. Essa foi a tese fundamental do negócio. Não existia uma oportunidade dada. Nós construímos esta oportunidade. E o que ajudou isso? Essa percepção do campo, essa percepção da cidade, essa leitura complementar por conversar com diferentes produtores, com diferentes atores da cadeia, numa visão sistêmica por meio de uma teoria da mudança. A teoria da mudança é uma abordagem metodológica que faz que para cada elo ou parte de uma cadeia produtiva ou econômica, a gente entenda dores e necessidades e para cada uma dessas dores ou necessidades, a gente avente ou cogite possibilidades de soluções ou iniciativas que podem endereçar essas dores e necessidades. E a beleza da teoria da mudança acontece quando nós juntamos estas soluções ou iniciativas que endereçam tais problemas em sincronicidade. Porque algo que você também aborda é a relação com o tempo. E para nós mostrarmos uma nova realidade,
ou nós defrontarmos com um novo panorama, a gente precisa reconhecer a importância do sincronismo, que vem da orquestra também. Né? Aquilo que é belo que a gente vê numa orquestra, Sintonia, sincronia, existe uma sinfonia. sincronização de instrumentos e elementos que nos mostram uma sonoridade agradável, que nos mostram um futuro possível. E foi quando nós combinamos alguns desses elementos numa sincronicidade, naquilo que alguns chamam de prova de conceito, a gente chama de piloto, e outros podem chamar de validação como um modelo de negócio. A sincronicidade de quando a gente junta intenções com a necessidade do que o mundo nos apresenta, criam novas oportunidades. E a oportunidade de empreender hoje mora em a gente enxergar essas não obviedades. Nesse mundo de ruídos, de excesso de estímulos, de inteligência artificial crescente, de desafios geopolíticos crescentes, de uma corrida bélica existente, como a gente se despe disso tudo e com uma percepção, uma simplicidade do olhar, a gente consegue enxergar intenções humanas, intenções sociais e ambientais que são necessárias para o mundo em que a gente vive. Mas olha só, Estevão, você está num grau... Eu falei do ego-centrado, alter-centrado, nós começamos a falar disso. Você está no holos-centrado, que é essa visão de todo, né? De olhar o universo, o mundo que a gente vive, que o universo é maior do que o mundo que a gente vive, mas esse pedaço de mundo dentro do universo, como é que a gente corrige esse negócio aqui? Como é que a gente contribui para esse mundo que a gente vive? Então é um olhar para muito além do lucro, esse que você coloca. Porque vocês têm uma coerência ética, lá da ponta de onde sai o cacau até a ponta para onde o chocolate vai, né? Que essa é uma visão que o lucro é um componente, como você mesmo falou, bom, ele está aí porque precisa dele, mas vocês estão pensando em muitas outras coisas. E esse sabor, Roberto, ele é até mais gostoso do que a boa mordida de chocolate. Chocolate é prazeroso, mas é um prazer momentâneo. Quando a gente sente esse verdadeiro sabor de mudar o mundo, que é tornar a vida das pessoas lá no campo melhor, que a gente convidar as pessoas para terem um consumo mais consciente, seja por reduzir a embalagem que não precisa, por comprar granel, seja por, na próxima vez, você já provou o seu café sem açúcar ou com uma colherada a menos? Você já provou, talvez, vou pegar uma mordidinha de um chocolate 60% ao invés de ao leite recheado de açúcar? São essas mudanças e surpresas que fazem a vida ter o verdadeiro gostinho especial. Isso aí já tem o nome, isso aí não é mais prazer, é bem-aventurança. Exato. É uma coisa muito... Mas que é bacana que você traz isso, mas você traz isso... Porque assim, uma coisa é eu falar disso, não tem muito valor. Outra coisa é você falar disso, tem muito valor. Porque eu tenho falado disso, não com tanta... E outra coisa é nós falarmos disso, que tem ainda mais valor. Mas eu digo assim, você tem um adengo, né, que a gente... E até porque dengo, viu, Roberto? Isso vem dessa percepção de mundo, tá? E eu não tenho dúvida que aqueles que aqui estão e nos escutam têm uma visão muito próxima dessa percepção. Uma das percepções que temos é de que o amor, o cuidado, ele precisa ser cuidado e relembrado, senão ele se esfria, senão ele adoece. Verdade. E nós precisamos retomar isso. Que não vem da educação necessariamente, mas vem da criação, vem da sabedoria ancestral, esse legado que veio que nós recebemos de nossos pais e que a gente precisa e deve continuar transferindo isso para os nossos filhos, para as pessoas que nós amamos. Então, dengo nasce de uma palavra que vem do idioma africano Banta, que significa dulçor. Dulçor. Ou doçura. Certo. Isso. E já próximo ao universo de significado do chocolate, mas que quando chega à região baiana, ela assume outras conotações, positivas também, ligadas a afeto, a carinho, a uma expressão que você diz a uma pessoa que você ama ou você estima. E não temos dúvida,
quando nós definimos que o mundo precisa de um pouquinho de mais dengo, que a gente precisa trazer um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção, intenção, e que eu tenho chamado de afeto. Eu acredito que a gente precisa permitir que o afeto nos afete cada vez mais. Ganhar consciência disso dá um sabor na vida que não tem valor, que não tem preço. É verdade. Tem algumas palavras ainda circulando ao redor do nosso tema-chave, que é a oportunidade, quando você fala, nós criamos a oportunidade. Eu curto isso, de criar a oportunidade. Mas aí, assim, uma perguntinha. É o que você falou, vocês saíram do receituário acadêmico, técnico, tradicional, para um outro movimento que ele é mais intuitivo. Então, a palavra era essa que eu queria trazer aqui, é intuição. E uma outra que passou por aí na hora que você relata a história da Dengo, que é inspiração. Teve uma inspiração, algo... O que é inspiração, né? Que tem algo assim, ligado ao espírito, né? Não sei bem como é que é isso, mas que surge, né? Então, assim, não sei se a inspiração está mais do lado de fora, a intuição está mais do lado de dentro, e as duas se encontram em algum momento, e aí a grande oportunidade, a grande sacada. Como é que essas duas palavras entram na tua abordagem? Não é um processo linear, concordo contigo. Ele é um processo caótico e necessário. Todo processo criativo, ele vem disso. Alguns elementos que nós percebemos, e não foi de uma forma intencional, mas foi oportuna, é que nós somos um país tão criativo, nós temos um brilhantismo de uma originalidade que nos encanta, que a gente precisa resgatar e valorizar. Então, um dos pontos centrais ali, quando nós criamos a oportunidade, foi reconhecer a oportunidade de a gente resgatar o orgulho de oferecer para o brasileiro, assim como a gente fala do café for export, que a gente exporta o bom e fica com o ruim, nós reconhecemos que o cacau e o café, como dois ícones da nossa cultura, eles precisam ser resgatados, valorizados e motivo de orgulho do Brasil para o próprio brasileiro. E foi com essa criatividade, com essa intuição que, combinando resgate do orgulho de ser brasileiro, uma brasilidade cool que nos encanta e sabores do nosso Brasil e da nossa floresta, que fizeram com que, com todo esse borogodó, com esse encontro da intenção, com a inspiração, com a intuição, nós reconhecemos que um dos pilares do negócio seria inspirar. Inspirar quem consome. E como nós procuramos fazer isso? Por oferecer combinações criativas do bom chocolate, chocolate de alta qualidade, com as frutas e castanhas brasileiras das diferentes biodiversidades ou dos nossos diferentes biomas. Nós, como brasileiros, nós não inventamos o chocolate. Nós, como brasileiros, não fomos até aqui considerados a referência do bom chocolate mundial. Mas ninguém antes, como nós brasileiros, tiveram a boa criatividade e intuição de combinar castanhas e frutas diversas ao bom chocolate. Isso é uma inovação que Dengo trouxe ao mercado. Quando hoje você vai em uma das nossas lojas e vê o nosso quebra-quebra, por exemplo, de cupuaçu com castanha de caju, é algo que hoje nós até vemos outras marcas copiarem, porque um líder, ele precisa ser copiado, ele deve ser copiado. Por isso ele é líder, e é sinal que você acertou naquela escolha, né? Isso. Mas isso é uma demonstração de que no mundo hoje, o chocolate que combina frutos e sabores da floresta é brasileiro. Isso é motivo de orgulho. Então, inovar, entre outros, ou criar oportunidades, entre outros, envolve nós eliminarmos conflitos ou alternâncias, ou trade-offs, que vem daquele termo em inglês, né? Até aqui, nós construímos um mundo da alimentação que a gente dizia assim, é saboroso ou saudável. Ele é sustentável ou gostoso, né? Ele é acessível ou sustentável. A gente sempre teve essas alternâncias.
E nesse pilar de inspirar quem consome, um dos desafios e intenções no momento inicial da marca é como que nós substituímos esse modelo WOW pelo modelo E, para eliminar esses conflitos, esses trade-offs. Como que a gente poderia criar um chocolate que ele é saboroso e saudável? Um chocolate que ele é sustentável e relativamente acessível. Não é o mais barato, definitivamente não. Até porque eu digo que tudo, não só o chocolate, a roupa, o carro, tudo que é excessivamente barato, numa lógica de mercado que nós construímos, a gente está expropriando ou fazendo com que alguém pague essa conta, ou que o próprio planeta ou a nossa saúde pague essa conta. Mas nessa lógica de inspirar quem consome, por um meio de um modelo E, nós precisamos e buscamos ali fazer com que nós combinássemos sabor e saúde, sustentabilidade e relativo acesso. Esta inspiração foi fundamental para o desenho do portfólio da marca, para a construção da nossa comunicação, para a forma como nós expressaríamos os nossos produtos, a nossa experiência de loja, a nossa forma de ser, do nosso modelo de se relacionar. O Estevão, de cara dá para entender que Dengo não é o produto, é uma causa, é uma história, é um enredo, é uma narrativa, ele é muito mais, vocês estão vendendo muito mais do que produto. Então, já deu para notar de cara. Agora, eu tô curioso, porque a gente não falou ainda no componente, nós falamos muito da Dengo empreendimento. Gestão. A equipe conhece toda essa história. Como é que ela aprende tudo isso? Se um cliente chegar numa loja da Dengo, o seu colaborador é capaz de falar da maneira como você está colocando aqui, ou pelo menos passando a mensagem central do que a Dengo significa para o cliente também se apaixonar pela Dengo, porque é apaixonante, é inspirador, como você falou, a Dengo inspira, né? Sim. Como é que você organiza o time para que esse time represente de verdade essa essência da Dengo? É uma oportunidade saborosa, mas não é um desafio fácil. Principalmente quando a gente pensa em crescer. E crescer é fundamental para a gente gerar mais impacto. Para que mais famílias lá no campo possam ter seu cacau produzido, fornecido e melhor valorizado. Isso. Nesse caminhar de 10 anos quase de existência da marca, desde o primeiro dia que o colaborador chega ali na sua reunião de boas-vindas, a gente procura fazer com que ele entenda quem somos e o porquê somos. Quais são os propósitos da marca? Isso é algo que a gente investe a primeira 1 hora de relacionamento com ele para fazer com que ele entenda. Digo mais, já durante o processo de atração, a gente prefere e procura entender se as pessoas que ali estão, eles já procuraram saber ou entendem o negócio que eles estão se relacionando ou se candidatando para. Então, nós iniciamos uma jornada com os nossos colaboradores mostrando para elas as intenções, os propósitos, as nossas causas justas de existir. Significa que isso é fácil? Muito difícil. Cada vez mais a gente vive num varejo que temos alta rotatividade, em que a pressão do resultado faz às vezes com que a gente priorize a venda mais do que a relação. Não estou dizendo que isso não existe, isso existe, mas a gente sabe que em relação ao nosso passado, um pouco se perde ou a gente precisa retomar algumas escolhas como aprendizados de jornada. Não existe cultura suficientemente forte ou propósitos suficientemente nobres que eles existem por existir meramente se eles não forem sustentados, se eles não forem nutridos. Principalmente em momentos de escala. Nós saímos de uma loja, hoje estamos com uma densidade de cerca de 60 lojas no Brasil. Esse crescimento foi super importante, foi fundamental para os nossos impactos, para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento como organização e como negócio, mas a gente reconhece que refortalecê-lo e constantemente retrabalhá-lo é fundamental, Roberto, para que isso não se perca no tempo.
9 em cada 10 clientes da Dengo, eles consomem Dengo porque eles gostam do produto. Tudo 9 certo. entre 10. Isso. Mas nesses 9 entre 10, eles não sabem necessariamente as causas nobres e os propósitos que estão por trás. Sem dúvida, sabor é soberano. Sem dúvida, consumir aquele produto porque ele é gostoso, ele é fundamental. Mas como já dissemos do lucro, que é fundamental, mas não é suficiente, consumir um chocolate que é saboroso é fundamental. Mas quando a gente reconhece as causas nobres e os propósitos valiosos que estão por trás desse negócio, a gente constrói relacionamento, fidelidade e longevidade nessa relação de marca. E como que a gente procura fazer isso? Dado que nós também tivemos as nossas instabilidades com o crescimento, por reforçar cultura, por treinar depois de engajar. E aqui é uma ótima contribuição. Uma das coisas que nós aprendemos nesses 10 anos é treine, mas treine depois de engajar. Ou seja, engajamento vem antes do treinamento. Mas o engajamento se dá como? Para que ele chegue até a etapa do treinamento. Ótimo. O que a gente aprendeu nesses anos é que as pessoas se engajam com causas e pessoas. Então, as pessoas estarem num grupo de pessoas que ela sente que existe uma relação de abertura, transparência, verdade, confiança, é fundamental a gente preparar esse ambiente em loja e fora dela. E isto faz com que as pessoas se engajem. Trabalhar com gente legal, em outras palavras. Trabalhar com gente que quer mudanças positivas e acredita que mudanças positivas são possíveis. E o outro elemento de engajamento são as causas e os propósitos, de fato. As pessoas não se engajam com metas. Dobrar a meta não engaja as pessoas, aumenta o medo. Aumenta o tamanho do desafio. A tensão. Aumenta a tensão. O que vai aumentar o engajamento é a intenção. Quais são os propósitos? Quais são as causas nobres que incluem o outro, o planeta, nessa transformação? E esse fortalecimento, seja no processo de onboard, de chegada dos colaboradores, seja ao longo do caminhar da sua trajetória, é fundamental. Então, nós procuramos desde sempre, e temos retomado isso com mais força agora, engajar os profissionais antes de treiná-los. Nós não treinamos técnicas de venda. Nós não treinamos perfis de consumidor. Nós procuramos dar elementos para os nossos colaboradores que eles entendam por que as nossas causas são nobres, por que essas mudanças são necessárias e prover a eles o conhecimento técnico necessário a respeito dos nossos produtos, o que eles possuem de diferenciais, de onde ele vem, como são feitos. Quando a gente trabalha esse conhecimento de produto, paixão por produto, combinado a propósitos nobres, isso sem dúvida é transformador. Propósito, a gente está até gastando um pouco esse termo, eu digo, sem endereçar. Gasto, embora a importância mas dele ele é se fundamental. Fundamental. Ele é fundamental. Você não falou de um componente que está intrínseco do que você está falando, mas eu queria que você deixasse explícito o papel da liderança. O líder, porque como você falou, tem um turnover, né? Mas tem um líder, ele é mais constante, eu imagino. Sem dúvida. E ele deve ser o guardião depositário desses valores todos que você está falando. Falando em engajamento, né, várias pesquisas mostram hoje que 70% do nível de engajamento de uma equipe, de um time, depende da liderança direta. Perfeito. Eu digo que, comento com os meus, nós somos 70% do problema. Nós quem? Nós líderes. Sim. Mas nós somos 70% da solução. Escolha onde você quer estar. Exatamente. Então, um líder que engaja, sem dúvida, é um líder que tem consciência de si e de seu papel do mundo. Um líder que engaja, ele precisa demonstrar interesse genuíno e ser humano. As pessoas gostam de trabalhar com pessoas que se importam com o outro. É menos sobre as competências que nós temos, mas a qualidade de humano que nós somos. A gente precisa desaprender um pouquinho gestão e reaprender só a ser humano. Um bom líder, ele convive, ele conversa, ele escuta, ele ensina, mas ele aprende.
Maravilha isso, hein? Esteve, você sabe que eu tenho falado muito de a era da manufatura que passou, né? Que as mãos não precisam mais trabalhar como trabalhavam antes, porque as máquinas fazem isso, era industrial. Mente fatura, porque agora o computador pensa por nós, a inteligência artificial pensa por nós. Então vai nos restar a alma fatura. A alma fatura que é nós nos tornarmos mais humanos do que já fomos, né? Então acredito que tudo que você Ainda está mais falando na é muito... insurgência que a gente está vivendo da inteligência artificial, né? Algo que jamais a inteligência artificial, por mais que ela possa se tornar uma erudita, é a capacidade de nós, como seres humanos, escolher, amar e cuidar. Uma liderança humanizada é uma liderança que conscientemente ela escolhe cuidar, amar, se importar com o próximo. Uma liderança humana, ela reconhece que aquela pessoa que está do lado dela não é uma cadeira, não é uma posição. É um ser humano tão importante quanto ela, e que ela tem uma família, e que a forma que nós nos comportamos, aquilo que nós falamos para ela, vai ter uma influência positiva ou negativa, não só na vida dela, mas na família dos seus familiares, na vida da nossa sociedade. Então, quando o líder conscientemente ganha compreensão de seu papel de influência positiva e negativa e de quanto as suas atitudes, mais do que suas palavras, são fundamentais para desenvolvimento desse fortalecimento de engajamento. Crescemos aceleradamente, em alguns momentos mais do que deveríamos, e aprendemos que formar líderes que tenham essa consciência e que tenham a importância de reconhecer não como carreiristas. O que eu coloco que é o carreirista? É aquela pessoa que tem carreira? Não, definitivamente não. É aquele que coloca os seus interesses pessoais à frente ou acima dos interesses da área, do negócio ou das pessoas. E isto é tudo que os nossos negócios não precisam. Nós precisamos de líderes altruístas, líderes que tenham cuidado genuíno e verdadeiro com o outro. Neste elemento, e isso se confunde muito, acredito que a liderança consciente e a cultura consciente, elas se imergem nesta geração de empresas que surgem, na importância de reconhecer, entre outros, Roberto, que este cuidado genuíno e verdadeiro inclui nós reconhecermos mais. Nós vivemos um mundo em que a visão crítica, que é importante no universo dos negócios, elas têm se tornado em crítica. Se tornado? Em crítica apenas. Uma coisa é uma visão crítica. Certo. A outra questão é a crítica per se. Nós precisamos de uma cultura de elogio. Nós precisamos elogiar mais. Até tem uma relação de Lazada que mostra que para cada crítica, para nós conseguirmos engajar os nossos colaboradores, para cada crítica, nós deveríamos elogiar de 5 a 6 vezes mais do que cada crítica. E críticas que sejam genuínas. Sim. Mas mais do que críticas genuínas, elogios que sejam verdadeiros, que sejam pontuais e precisos. Não coisas como assim, parabéns pelo resultado do mês. Evasivas, né? Evasiva, vazia ou vaga. A gente precisa, de fato, de elogios que mostrem que eu tenho uma percepção verdadeira, individualizada, única do outro. Perfeito. Tem aí um desafio, pelo que você fala, entre crescimento, impacto e legado. Então, imagine isso numa tríade. Então, agora precisa crescer. Legado corre um risco de diminuir, impacto também. Não precisamos impactar legado. Mas tem uma gestão do equilíbrio aí, né? Porque, como você falou, o negócio exige o crescimento. Até pelo propósito dele, que é ajudar mais pessoas lá no início da ponta. Impacto precisa ser causado, precisa ter um impacto que, aliás, eu achei brilhante. Vem depois do resultado. Isso, para mim, foi formidável. Tem o resultado, mas o impacto continua. Porque o resultado para aqui, né? Apuramos os resultados, vira a página e vamos em frente. O impacto continua. Você quer um exemplo disso? Que às vezes muito confunde. Eu falo, essa é a prova dos 9 para ver como a gente não entende ainda o que é impacto. Quando às vezes eu comento com um grupo de pessoas sobre nós
Faturamos R$1 milhão. Isso é resultado ou isso é impacto? Todo mundo diz, isso é resultado. Mas daí quando eu faço a seguinte provocação, nós plantamos 1 milhão de árvores. Isso é resultado ou impacto? A maior parte ainda acha que é impacto. E não é. Plantar 1 milhão de árvores é ação. Como já dito, ação é resultado. Essas 1 milhão de árvores, elas sobreviveram? Essa 1 milhão de árvores, ela gerou renda para as pessoas que plantaram essas árvores? Essa 1 milhão de árvores, ela sequestrou carbono, trouxe mais água para o sistema? Estas questões são impacto. Plantar árvores, faturar mais ou menos, contratar ou demitir, é resultado, não é impacto. E o negócio de impacto, por mais que pareça ET em alguns momentos, ele nada mais é do que uma evolução do olhar. O negócio de impacto, ele não nega a boa gestão clássica. Ele simplesmente reconhece que ela não é mais suficiente. A gente precisa adicionar outras camadas. A boa gestão financeira, a boa gestão. Né? Aliás, a gente precisa evoluir. A gente ensina ainda muito como a gente ser gestor, mas a gente não ensina como ser líder. Que é diferente. Bom, eu acho que nós estamos começando a preparar um término, mas ainda eu queria ouvir de você o seguinte. Vocês estão deixando uma contribuição para o Brasil e para o mundo. Eu gostei de uma hora que você fala de Brasil, né? Porque parece que o Brasil fica... Vamos lá para fora. E vocês não, nós estamos aqui dentro, sul da Bahia, e capilarizando isso. 60 lojas, você falou, né? Isso. São quantas cidades hoje? Hoje são cerca de 12 cidades. Tá. Capitais ou não necessariamente? Ainda muito concentrado em São Paulo e Rio de Janeiro. A gente tem uma oportunidade grande de expandir e crescer um negócio no Brasil, em outras capitais, em outras regiões brasileiras. Então, se você pudesse falar um pouquinho mais desse futuro, desse encaminhamento, né? Porque eu falava, lembra, crescimento, impacto e legado. Aí você deu mais uma aprofundada no impacto, mas o legado. Que legado você vai deixar? Sonho com o dia, ou sonhamos com o dia, em que 100% dos produtores de cacau no Brasil e no mundo tenham pelo menos renda digna, que é aquela renda necessária para que a sua alimentação, a sua moradia, a sua vestimenta, educação e algumas despesas imprevistas permitam que as pessoas tenham uma relação de dignidade, de decência, de orgulho, de admiração de si, dos seus pais. E quando os filhos desses olharem para os seus pais e falarem assim, não, eu quero me manter aqui no campo, entre a opção de ir para a cidade ou continuar morando aqui na roça, ou no sítio, ou na agrofloresta, eu optei, porque aqui eu posso combinar impacto, eu posso combinar futuro, eu posso gerar renda para mim, ter uma vida digna com família. É esse legado que a gente quer construir. Vamos construir isso sozinho? Definitivamente não. Começamos com 6 famílias, hoje já são mais de 200 dessas famílias em diferentes regiões brasileiras, mas apenas no Brasil são mais de 96 mil produtores de cacau. E estas famílias, elas merecem renda digna, assim como a gente, como chocolatra, merece um bom chocolate. Estevão, voltando para o tema da oportunidade, não saímos dele, na verdade, né? Tudo que nós falamos está ligado a isso, a esse Obporto, a esse vento favorável que todos nós merecemos, porque tem gente que fala que não, isso é coisa para os afortunados, eu não mereço. Para mim, o vento nunca sopra a favor, né? Eu sou um infeliz, aquele é um feliz. Eu queria que você fizesse uma provocação para quem nos assiste, voltada à questão da oportunidade, algo que desafiasse o nosso, quem está nos assistindo aqui, para que ele aposte na oportunidade que está dentro dele e as que estão fora dele. Queria que você dissesse isso para o nosso... A gente costuma dizer, Roberto, que o Brasil é um país de oportunidades, né? E de fato somos. Mas a leitura e a lente, como falamos aqui, ela é fundamental.
às vezes a gente enxerga desafio. E o convite que eu tenho feito é substitua a palavra desafio pela palavra oportunidade. Cada desafio, ela tem uma ou mais oportunidades. Oportunidades de negócio, oportunidades de vida, que não necessariamente são negócios, mas são oportunidades. A oportunidade, ela existe, elas existem, exigem de nós coragem, exigem em nós a capacidade de percepção, intuição, inspiração que mencionamos aqui. Crie a sua oportunidade, construa a sua oportunidade. E uma das formas que eu tenho me convidado a pensar em novas oportunidades, seja para dentro ou além, é responder a seguinte pergunta: o que o mundo precisa? O que as pessoas precisam? Não são muitas coisas. Se cada um de nós, como ser humano, como empreendedor, como empresário, a gente se comprometer a uma oportunidade de tornar a vida das pessoas melhor, a gente muda o mundo. É isso. Estevão, muitíssimo obrigado pela tua disponibilidade. Exemplo de vida, não é só de negócio, é isso que eu vejo no que você traz aqui pra gente, né? O Picasso tem uma frase, né? Ele fala, eu não procuro, eu encontro. Então é interessante, depende de uma percepção correta, uma intenção correta, uma relação correta, uma conexão correta e uma ação correta, né? Essa por acaso, é a nossa escola de oportunidade do Instituto Economia Natural. Quero te entregar a roda do aprendizado para você, como a educação humaniza e transforma vidas. Com muita honra, com muita alegria e com muita gratidão. Uau, muito obrigado por mais esse. Já sou um colecionador dos seus outros volumes. E obrigado por esse presente, obrigado pela troca, por esse encontro, por essa oportunidade de a gente trocar um pouquinho do que a gente aprendeu e de nos provocar tudo aquilo que a gente pode criar como oportunidade futura. É isso. Rodas que transformam, viu? Fique de olho, vai ter mais capítulos aqui na nossa série.